nossa segunda mesa de debates terá como tema Universidade e o título Ensino de Arquitetura e Urbanismo no Mundo. Será composta pela mediadora professora Ana Góes. Ana Góes é vice-presidente da ABEA, diretora do Centro de Memória da Unicamp e professora da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. Graduada em Arquitetura e Urbanismo e mestrado em Urbanismo pela PUC de Campinas. Doutorado pela Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas. Convidamos agora o palestrante Fernando Expósito. Fernando é graduado em Arquitetura pela PUC de Valparaíso e doutorado na Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona. Sócio da Corporação Cultural Amereida, Cidade Aberta, Campo de Pesquisa e Intervenções Coletivas e Experimentais. Entre 2013 e 2015, foi professor visitante do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo da ProUrb, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, FAU, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, colaborando no Laboratório de Urbanismo e Meio Ambiente. Desde 2012, é professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Rio. Atualmente, é professor assistente do quadro principal do DAO PUC-Rio. Tem experiência na área de projeto de arquitetura, com ênfase no ensino e atividades de participação cidadã. Convidamos agora a senhora Ayara Mendo Pérez. Ayara é coordenadora e professora no curso de pós-graduação Lato Sensu Design de Interiores e no Master Professional Design de Espaços Metodologia Made in no Instituto Europeu de Design. Arquiteta formada pela Escola de Arquitetura na Espanha. Cursou mestrado no Programa de Pós-Graduação de Urbanismo no ProUrb UFRJ. Atualmente é doutoranda no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional. Nós lembramos, então, que cada palestrante terá 20 minutos para as suas apresentações e que serão seguidas por um debate em que as perguntas serão feitas por escrito e deverão ser entregues aos nossos monitores. Muito obrigada. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu quero, como vice-presidente da ABEA, agradecer aos nossos patrocinadores. É muito importante para a ABEA esse seminário que está acontecendo, e eu vejo, mais do que um patrocínio, a possibilidade de realmente começarmos a discutir o que eu acho que está em questão aqui, que é a formação dos arquitetos e urbanistas. Eu vejo isso, uma discussão mais ampla do que ensino. Eu vejo que, ao se discutir os arquitetos na cidade fato, na cidade real, nós estamos discutindo e rediscutindo a nossa formação, a formação dos nossos alunos. Para mim é muito caro isso e é um prazer estar aqui. Eu trabalho com isso e eu pesquiso há muitos anos. Falo da necessidade de tirarmos os nossos alunos das salas de aula, de revermos os nossos ateliês, qual é a função do nosso ateliê. Então, para mim é uma grata satisfação estar aqui. Também, como vice-presidente da ABEA, eu quero agradecer Cadu, Wanda e Igor. Muito obrigada, e que esse seja o primeiro de muitos. Então, a gente vai dar início, eu vou propor que a Ayara comece, está certo? Muito obrigada a todos vocês pela presença. Obrigada também à comissão organizadora. Acho que é um evento de uma relevância que talvez só, daqui a uns anos a gente vai perceber quão importantes esses encontros são na formação dos estudantes que estão aqui presentes. E eu queria também entender, como que essa relação entre o ensino da arquitetura no mundo e no Brasil se relaciona. A minha formação foi na Espanha, me graduei lá,
E tem todo, né, um questionamento na nossa metodologia de como realmente o processo é muito mais importante do que o sucesso. E isso se comprova a partir de uma pesquisa, de um entendimento da conjuntura da sociedade contemporânea daquele lugar. Isso, de alguma forma, é também colocado aqui atualmente no nosso curso. Eu sou, como já falaram, né, a coordenadora do curso de Design de Espaços, Made in, metodologia Made in, no Instituto Europeu de Design. Esta metodologia, que foi criada em Barcelona em 2010 por um arquiteto catalão que se chama Josep Ferrando, traz também e coloca, né, essa discussão metodológica a partir de diferentes paradigmas. E a metodologia chega aqui no Brasil em 2014 e ela entende que precisa se adaptar e se ressignificar ao próprio contexto local. Então, é nesse caminho duplo, né, de inter-relação entre uma metodologia que promove um pensamento criativo para o aluno ter uma autonomia criativa na hora de propor um projeto de arquitetura que não se refere a copiar formas ou imagens e reproduzir conteúdos imagéticos que estão na internet, opera através de um entendimento também local. Então, eu queria deixar essa questão muito clara. Há uma necessidade de entender uma metodologia num plano mais global, mas essa metodologia ela pousa, ela entra no contexto local e ela se adapta. Então, a nossa metodologia, apesar de ter sido criada em Barcelona, quando ela chega no Rio, eu sempre falo, ela opera desde o seu carimbo carioca. Então, nós vamos trabalhar com materiais que são nativos brasileiros. A gente vai ter propostas com materiais que são fibras nativas, normalmente utilizadas por tradições e por comunidades tradicionais, como sisal. A gente já fez projeto com capim dourado, a gente já fez projeto com resina de mamona. Essa pesquisa e essa necessidade de entender qual é o contexto político, científico, histórico de cada lugar é importante para entender que essa metodologia não vem para colonizar. Eu queria deixar essa introdução clara, porque me parece que é uma discussão importante para ser abordada. Como nos conectamos com o outro, como nos linkamos, como conectamos pensamentos globais, entendendo que há uma necessidade também de ser raiz, de entender aquele lugar onde você pousa. Eu preciso para passar... Tá ótimo. Essa aqui é para frente, né? Tá. Essa metodologia que a gente está propondo no curso de Design de Espaços, ela está muito pautada por um aprender fazendo. Isso significa o quê? Que as nossas intenções estão atreladas às nossas ações de forma simultânea. Então, entender que o arquiteto e o estudante precisa costurar as intenções com as ações. Imediatamente, ele pode ser um arquiteto construtor, ele pode ser um estudante que vai operar a partir dessa grande transformação dentro do ensino, que é aprender fazendo. Vamos construir com as nossas mãos. E essa é uma das primeiras questões que a gente coloca. Para isso, operar, eu vou explicar essa metodologia de forma bem sucinta, para dizer 6 pontos, com diferentes casos empíricos, pequenos testes da metodologia, que foram construídos por nós, professores convidados de outras instituições e os alunos do curso. Esses pequenos exemplos de construções efêmeras trazem questões essenciais à metodologia, mas são empiricamente testados no nosso dia a dia. E essa metodologia começa a partir de um primeiro ponto, que é o seguinte: não dá respostas imediatas a perguntas que são recorrentes. Nunca, quando você começa um projeto, dá respostas imediatas. Pelo contrário, a gente tem que aprender a construir muitas perguntas. Quantas mais perguntas a gente consegue construir, novos horizontes, novos rumos, novas inércias são quebradas. Então, é importante a gente entender que a construção de múltiplas perguntas, que tem a ver com incertezas, com dúvidas, vai criar um bom projeto. Então, quando a gente
faz uma parceria com o CRAB, que é o Centro de Referência Artesanato Brasileiro. Para expor os projetos dos nossos alunos, a gente precisava se fazer boas perguntas. Como mostrar o resultado de diversos alunos ao longo de uma metodologia, mostrando não unicamente o resultado final das propostas, como também a alma e a essência da própria metodologia. Então, a gente fez, ao longo, né, do curso, uma disciplina que se chama Materializar o Espaço, onde cada aluno desenha uma loja com um único material. E a essência do curso é entender qual é a característica, qual é a alma desse material. Quando a gente chega no final do curso com 20 propostas diferentes, mas precisamos relacionar todas elas em uma única exposição, a gente constrói a seguinte pergunta: como colocar em relação 20 propostas diferentes, cada uma delas feitas com um material? Se cada maquete foi construída com esse mesmo material, seus pesos revelam sua essência. Então, a gente construiu um sistema estrutural de equilíbrio entre as maquetes. Aqui a gente está vendo, nessa primeira vitrine, a pesquisa de todos os materiais realizados pelos alunos. São 20 alunos, 20 materiais. E, posteriormente, esse sistema de equilíbrio de pesos e contrapesos criado para conectar e relacionar todas essas maquetes e todos esses trabalhos. Dessa forma, a gente não revela unicamente o resultado dos trabalhos, que faz parte de um catálogo importante, de um acervo, como também a essência do próprio curso, que é colocar em relação esses materiais. Ao mesmo tempo, a gente usa para isso a bobina de plástico, é uma única bobina de plástico que vai fazer com que um detalhe seja reduzido à mínima expressão. A gente corta ao mínimo possível essa bobina, ela vai, sobe, desce, colocando as maquetes alinhadas, até no final ter uns saquinhos de areia que vão contrabalançar esses pesos das maquetes, sendo que esse material, posteriormente, é ressignificado na escola a partir de novas intervenções. Hoje em dia, esse plástico está costurando o laboratório de maquetes numa nova rede que a gente criou num espaço superior assim, no laboratório. O seguinte ponto se refere a uma metodologia ação. Metodologia ação, quando a gente fala de ação, quer dizer que vamos criar umas diretrizes de ação, porém, entendendo que a construção do objeto, do resultado, opera a partir de uma construção coletiva, de uns agentes que vão criar e construir um espaço a partir das suas próprias interrelações. Portanto, o arquiteto cria umas regras do jogo, opera a partir da criação de umas determinadas lógicas, mas não do resultado final. O resultado final ele é pautado pela apropriação daquele espaço, pela apropriação do usuário, pela apropriação da população, seja criança, velhinho, eles têm esse direito de operar e de construir seus próprios espaços domésticos. Esse é um projeto de TCC do curso, realizado pelos alunos Pedro Galasso e Leandro Viano. Pedro se encontra aqui presente. E nessa proposta de TCC, o que nós estamos realmente interessados é que o aluno chegue no final com uma proposta na escala 1:1. O aluno deve entender que esse projeto tem que ser construído com as suas mãos. No final de uma pesquisa, onde eles se questionam o novo modo de vida nômade que está inserido nas nossas vidas, né, praticamente de uma forma constante, mudamos de casa, mudamos de bairro, mudamos de cidade cada vez mais. Como que é esse habitar nômade que está operando e transformando as necessidades dos seres humanos? Então, o projeto se chama Nômade, duas peças, infinitas soluções. Então, a partir do desenho de duas únicas peças, que vai fazer com que esse aproveitamento do material seja o máximo na sua eficiência, vai fazer com que essa proposta seja apropriada a partir de diferentes necessidades. Tem a possibilidade de ser uma escola, de ser uma loja, de ser um mobiliário que vai ser usado para a pessoa chegar e construir as suas necessidades básicas em uma casa. Então, o importante, nesse caso, é entender
que há uma construção coletiva do resultado final, há uma apropriação dos espaços a partir do usuário. E esse é o resultado final, onde a gente está vendo como esse sistema ele foi construído na escala 1:1. Os professores orgulhosos. E é importantíssimo porque isso diz respeito a uma relação entre o método e a prática, como a gente costura, né, o que estava falando, essa vida do estudante que tem que ser imediatamente desdobrada numa vida profissional. Então, esse TCC opera a partir de um projeto que já deve ter uns desdobramentos profissionais. Esse protótipo é construído para estabelecer esses primeiros vínculos com a sua vida profissional. Então, há uma certa liberdade para operar a partir de qualquer escala. Não interessa a escala, interessa que o processo esteja falando de umas boas perguntas que foram construídas, que diz respeito a como esse ser nômade que impera na sociedade contemporânea pode criar espaços imediatamente construídos a partir de uma necessidade que está sendo o tempo inteiro transformada, que está sendo o tempo inteiro modificada. Esse terceiro ponto que eu quero trazer se refere ao arquiteto construtor. Como nós, arquitetos, construímos espaços. E quando eu falo de construir, estou falando de costurar. A gente construindo, costura agentes, costura o tempo, costura sinergias, costura a funcionalidade daquele lugar. Então, essas propostas que a gente realiza dentro do curso se referem muito ao fato do próprio aluno construir com suas mãos um espaço que ele vai ocupar. Aqui a gente construiu o espaço que os alunos usariam para fazer uma banca final de avaliação das suas propostas. Esse momento é fundamental para entender que eles têm domínio e controle dos espaços onde eles aprendem. Então, a gente quer quebrar esse paradigma de fazer uma banca de avaliação dentro de uma sala retangular, que opera com uma hierarquia social muito clara, de construir essas relações hierárquicas dentro de uma sala de aula e transformá-las em relações de respeito e de horizontalidade. Para isso, as alunas tinham um material, umas ripas de madeira, que já tinham sido usadas previamente em outros eventos, em outras instalações, então já tinha as medidas pautadas, não poderia ser cortada nenhuma peça de madeira, e elas precisavam desenhar um espaço para realizar uma banca naquele espaço. Os professores e os alunos estariam sentados, ocupando aquele lugar, e, posteriormente, as maquetes ficariam expostas também naquele espaço expositivo. Aqui foi convidada a cenógrafa e a arquiteta Suzane Queiroz para fazer parte também dessa troca de saberes com outros campos, com outras instituições, e as alunas foram construindo essa costura, que diz respeito a um sistema onde você cria uma junta, onde você cria um encontro e ele se reproduz. Você não desenha uma forma, desenha, na verdade, um ritmo que diz respeito a cheios e vazios, a matéria, ar, e esse sistema, no final, é totalmente apropriado pelos alunos. Hoje a gente está vendo eles sentados na frente, sentados no chão, junto com as maquetes, a banca ali, numa outra situação, num outro contexto, que faz com que realmente a gente perceba no espaço empírico como essas relações humanas estão totalmente afetadas pelos nossos espaços. Essas bancas são sempre divertidas, eles estão totalmente confortáveis, sentados, falando, deitados em um espaço que eles construíram. A banca deixa de ser um momento tenso, deixa de ser um momento que opera através da pressão, do medo, para ser um momento de lazer, um momento lúdico, de afetos, de relações muito mais humanas, muito mais afetuosas. Eu quero. Esse terceiro ponto se refere... 5 minutinhos? Meu Deus! Gente, vou ter que correr. É outra instalação que a gente montou também e que diz respeito a gente entender, através dessa experiência vivencial, como o espaço, né, afeta aos fenômenos da nossa percepção
na nossa própria pele. Se a gente está falando no segundo módulo de permear o espaço, como vamos criar um espaço dentro do IED para expor os nossos trabalhos que também esteja permeando o espaço? Essa estrutura que foi construída unicamente com camadas de tule, que também a gente recicla do pessoal dos cursos de moda. Então, operamos muito a partir dessa troca de materiais, de elementos que já são ali usados para outros eventos. O tule se configura realmente como o material que habita e define o espaço. E a gente mostra como ele tem a capacidade de estruturar totalmente um vazio. 6 camadas de tule penduradas no vão da escada e atravessadas seguram as 6 ou 7 maquetes dos nossos alunos. Essas maquetes que estão colocadas, como vocês perceberam, na altura do olho humano, obriga o usuário ou a pessoa que está ali no IED a visitar a exposição, olhando a maquete na sua altura e atravessar o olhar da maquete, chegar até a janela da sala que tem o fundo, né? A gente tem um vidro, tem uma janela gigante, onde você consegue ver a cidade. Então, a superposição de camadas, você está dentro de um espaço onde você está observando uma maquete, mas, através dessa maquete, você observa a cidade. Habitar o ar se refere a gente entender que os espaços indeterminados são rigorosamente desenhados. Como o ar pode construir e estruturar um espaço? Essa exposição foi realizada em parceria com o artista catalão Sergi Arbuzat, de Penic Productions, e a gente realizou outra banca também do módulo Habitar dentro desse espaço inflável, trazendo o ar como elemento que estrutura e configura um espaço, entendendo que tem uma dimensão na imaterialidade dos materiais que deve ser apropriada também nas nossas decisões de projeto. Então, o ar tem uma pressão que está aqui em todos os nossos espaços e nós não percebemos, não valorizamos, e a partir desse elemento, né, dessa bolha, dessa barriga, entendemos essa pressão, damos visibilidade, revelamos a característica fundamental do material ar. E, finalmente, o último ponto, que diz respeito à multiescalaridade. Multiescalaridade é entendida a partir de a relação que opera entre as diferentes escalas. Nós, arquitetos, sempre trabalhamos com a escala territorial, a escala arquitetônica, a escala doméstica, mas qual é a relação que existe entre essas escalas? É o seguinte, a gente, a partir desse filme, que é o Power of Ten, dos IMS, entende que essas diferentes escalas, elas têm uma relação. Você pode entender que a arquitetura pode incorporar as diretrizes do traçado do território. Então, nesse sentido que a gente vai sempre operar uma escala territorial e levar as relações que operam na escala territorial para uma escala micro, para uma escala doméstica. E aqui, nesse workshop que foi realizado no Cassino da Urca, a gente está querendo trabalhar essa relação entre o tempo, a memória e o espaço com um único material, que é esse sistema de reflexos que vai trazer a escala territorial, que diz respeito a como esse lugar está encostado dentro de uma pedra, dentro da natureza, onde tem uma mata arbórea, para dentro daquele lugar. A partir desses reflexos, a gente conseguiu colocar a cor verde das árvores para dentro de um espaço que se diz interior, mas que opera com uma relação com a paisagem. E, bom, para finalizar, eu acredito que a gente tem que entender que as escolas de arquitetura são hoje um lugar de esperança, um lugar onde a gente consegue costurar novas relações e novas sinergias que vão fazer com que a gente costure o científico, o político e o poético. Muito obrigada.